Abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. E 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quantos podem dizer amém? O fruto do Espírito é amor. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós ficamos aqui algumas semanas falando sobre obras da carne. E quando concluímos, iniciamos falando sobre fruto do Espírito e falamos há 2 semanas atrás sobre a vida no Espírito. O que nós estamos falando, na verdade, é de caráter cristão. Caráter cristão. É o tipo de mensagem que não nos faz pular, nem sempre nos leva a falar em línguas, mas elas tendem a mudar a nossa vida para que a gente possa falar em línguas com a consciência tranquila, com o coração em paz. Não podemos abrir mão do caráter cristão. Na primeira noite que eu ministrei aqui sobre o fruto do Espírito, terminou o culto, o irmão me encontrou ali fora e me disse uma frase que eu até falei com ela, próxima semana eu vou falar dela. E ele disse assim: num mundo de verdades relativas em que nós estamos vivendo, nós precisamos de valores absolutos. E o caráter cristão tem valor absoluto. A série de mensagens que nós começamos a falar semana passada sobre fruto do Espírito, e vamos continuar agora, chama-nos a atenção para a necessidade de uma vida que seja o espelho de Cristo, o retrato de Cristo, e que honre ao Senhor na nossa maneira de viver. Enquanto as obras da carne, diz o apóstolo Paulo, ele faz a relação delas dos versículos 19 até o versículo 21, e conclui dizendo: acerca destas coisas já vos escrevi que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Agora, falando do fruto do Espírito, ele diz: contra estas coisas não há lei. Ou seja, aquele que vive o fruto do Espírito está cumprindo a lei de Deus. O interessante é que alguns comentaristas dizem que a expressão seria: mas o fruto do Espírito é amor, 2 pontos. E como resultado do amor vem gozo, paz, longanimidade, benignidade e assim por diante. O que nós precisamos observar é, como igreja de Deus, que nós até pregamos amor, mas na prática nós falhamos no exercício dele. Há uma crise de amor extraordinária assaltando a igreja e o coração dos crentes. Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o que é o amor na sua expressão cristã, fraternal? É o conjunto de valores espirituais, morais, que nos leva a tratar
a outra pessoa com estima, respeito, consideração e compaixão. Quem ama, respeita. Quem ama, estima. Quem ama, considera. Quem ama, é compassivo. Nós estamos falando do amor no seu exercício cristão. E é interessante lembrar que o amor é quem maestra, é quem rege todas as práticas do Evangelho. É impossível viver o Evangelho na sua essência sem a prática do amor fraternal. O Senhor Jesus foi indagado uma certa feita acerca do maior mandamento. E ele deu uma resposta. Antes de falar dessa resposta de Jesus, deixa eu esclarecer algo que é de suma importância. A maioria das pessoas acham que a lei mosaica se restringia aos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Vou repetir. A maioria das pessoas acha que a lei mosaica se restringia aos 10 mandamentos de Êxodo 20. E é por isso que alguns querem ser salvos pela obediência à lei. E guardar os 10 mandamentos da lei moral, tanto é possível, quanto obrigatório da dispensação da graça também. Não adulterarás? Continua sendo lei. Não matarás? Continua sendo lei. Não furtarás? Continua. Não dirás falso testemunho? É válido, não perdeu a validade. Agora, se nós analisarmos a lei mosaica, hora de aprender ou relembrar e anotar se for o caso, a lei mosaica era dividida em 3 aspectos diferentes. Primeiro, havia a lei cerimonial. Diga comigo, lei cerimonial. Segundo, havia a lei civil. E terceiro, a lei moral. A lei cerimonial regrava o comportamento do indivíduo para com Deus, como adorador. Em Israel, todos eram adoradores de Deus, e aqueles que não fossem eram apedrejados. Portanto, a lei cerimonial regrava a prática do culto, do sacrifício, os rituais levíticos. Era o indivíduo e Deus. O segundo aspecto da lei mosaica era a lei civil, que regrava o comportamento do cidadão para com o Estado. Cidadão, Estado. E a lei moral tratava do comportamento do indivíduo para com o próximo. Enquanto a lei cerimonial era o tratamento do indivíduo com Deus, a lei civil era a vida do indivíduo como cidadão para com o Estado, e a lei moral, o relacionamento do cidadão para com o próximo. Êxodo 20 traz apenas a lei moral. Os estudiosos dizem que a lei mosaica era composta de 213 mandamentos positivos, ou seja, aquilo que era obrigado a fazer, e 365 mandamentos negativos, ou aquilo que era proibido fazer. Se o indivíduo cumpria apenas a lei moral e não cumpria a cerimonial, perdeu a lei toda. Tiago diz que aquele que tiver 100 mandamentos a cumprir, cumprir 99 e tropeçar em um, desobedeceu a todos. Por isso que o texto diz que não dá para ser salvo pela lei. Aí em Mateus capítulo 24, estou dizendo isso para lhe trazer esse texto, Mateus 22, versículo 34 ao versículo 40, um dos fariseus chama Jesus e pergunta assim: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? No meio de 500 e
alguns mandamentos, 365 mais 213, no meio de 500 de alguns mandamentos, qual é o maior? E Jesus diz, o maior mandamento é amar. Amar é. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei. Por quê? Porque quem ama não mata. Porque quem ama não furta. Porque quem ama não diz falso testemunho. Porque quem ama não adultera. Porque quem ama não adora outros deuses. Afinal de contas, ama ao Senhor acima de todas as coisas. Porque quem ama presta culto ao Senhor. Porque quem ama cumpre os seus deveres como cidadão. Por isso Jesus pega toda a lei e resume no amor. Aí ele diz em João capítulo de número 13, versículo 36 assim: nisto o mundo saberá que sois meus discípulos. Como? Pelo tamanho da Bíblia que a gente carrega? Não. Pela placa da igreja que me identifica como crente? Não. Quando vos amardes uns aos outros. Uns aos outros. Então, fruto do Espírito é amor. Quando eu estava falando sobre dons espirituais há 2 meses atrás, eu disse para os irmãos que sem profetizar se entra no céu. Sem falar em línguas se entra no céu. Mas sem amor não entra. E aí deixa eu começar com um desafio para a gente desenvolver a linha de raciocínio acerca do amor. O apóstolo João diz assim: quem odeia ao seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? A falta do exercício do amor fraternal compromete a nossa salvação. Compromete a nossa salvação. Mas de que tipo de amor eu estou falando? De que tipo de amor Paulo fala aos Gálatas como fruto do Espírito? Que haviam diversos termos à luz do grego para amor. Havia o amor eros, que é o preponderante na sociedade moderna. É o amor que impele o indivíduo movido pela atração física. Concluído o relacionamento físico, não representa mais nada. E isso está em voga hoje, nos nossos dias, é o que prevalece. Aliás, por se falar em eros, nós temos uma terminologia muito praticada pelos jovens e adolescentes dos nossos dias, que eu clamo a Jesus que ela perca a sua força no seio da igreja, que ela é o eros prático e diário. Ficar. Moças e rapazes hoje não namoram, não noivam mais. Casar? Não, se eu posso ficar. E aí vive ficando. Fica num show, fica num congresso, fica numa viagem, fica durante o culto, fica no fim de semana, fica na faculdade, fica no cursinho. Jesus vem e fica também. Ainda tem aqueles que na prática do amor eros, fica com um terça, fica com outra domingo, e fica com outro não sei que dia, e vai ficando. Isso é a vida do amor eros. E a sociedade moderna vive por ele. Os homens se preocupam em atrair apenas pelo físico. Algumas mulheres se importam apenas com o físico. Alguns homens querem apenas a silhueta. Eu encontrei um rapaz um dia, eu estava aconselhando, e ele disse assim: pastor, ela tem um corpo de violão, pastor.
Eu disse, é um violão que você quer? E eu fui lá, peguei um violão e trouxe. Toma um para você. Por causa do simples amor eros, que não pode prevalecer em nossa vida. Diga comigo, me guarda, Jesus. Tem a outra expressão para amor, filéu, que é o sentimento que nós temos em geral. Eu gosto de você. Não somos necessariamente amigos, mas eu gosto de você. Filéu, ou filéó, gostar de alguém, se simpatizar com alguém, ou gosto disso aqui, gosto do microfone. A expressão é a mesma à luz do grego. Outra expressão é filia. Já é mais do que fileó, porque filia é amizade. Você é meu amigo, eu sou seu amigo. É o gostar de um relacionamento de amizade, que se respeita, que se valoriza e que dá de mão um ao outro. Existem ainda outras expressões, mas o que eu quero me ater, e o amor do qual Paulo está falando em Gálatas 5 é ágape. Ágape. A ideia é amor perfeito, acima de todas as coisas. O amor que prevalece às circunstâncias da vida é o amor fraternal. Amo você em Cristo. Não importa se você é cheio de defeitos, não importa se você não é o mais bonito ou a mais bonita. Eu não lhe amo pelo que você aparenta, pelo que você tem, mas pelo que é. E esse amor não ama o estereótipo, não ama a aparência, ama a essência. Ama a essência. É por isso que uma senhora com 80 anos, para o seu amado de 82, continua sendo linda. Ela envelheceu, os cabelos brancos chegaram, as cãs apareceram, mas a essência está lá. A matéria envelhece, a essência não. Quem se une a outra pessoa, deixa eu falar um pouquinho aqui de relacionamento, quem se une a outra pessoa movida apenas pela aparência física, cedo ou tarde vai perceber que isso morre. Quem se une movido pela essência, vai entender que esse frasco não quebra, porque a essência é o que de Deus foi colocado em cada um de nós, e isso é individual, é insubstituível. Amor ágape. Mas vamos falar dele, porque é ele que nós estamos precisando nos nossos dias. Na nossa igreja, na nossa vida cristã. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Ele diz em 1 Coríntios 13, 12 que de todos, entre fé, esperança e amor, o maior é o amor. Quem aqui vive por fé, levanta a mão. Pode levantar a mão. A Bíblia diz que quem não viver por fé, que o justo viverá da fé. E diz que aquilo que não é por fé é pecado. Mas o amor é maior do que a fé. E olha, a fé remove montanhas. A fé faz o paralítico andar. A fé abre o mar. É só ler Hebreus 11. Pela fé, Moisés. A fé levanta morto. Mas o texto diz que a fé acaba. Haverá um dia que não precisaremos mais viver por fé, porque estaremos na glória. E a esperança, pessoas movidas pela esperança fazem coisas altruístas, gigantescas. Pela esperança, homens libertaram nações. Movidos pela esperança, homens estabeleceram reinos, livraram povos. Mas Paulo diz, o maior destes é o amor. É a maior de todas as virtudes cristãs. E incrível que se dá muita ênfase à fé nos nossos dias e pouca ênfase ao amor. Nós pregamos fé
quase todos os dias: você vai vencer, creia, você não é cauda, é cabeça. Isso é uma pregação de fé. Mas a prática do amor está morrendo no seio da igreja. Por quê? Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou provando que não amo. E detalhe, no dia que eu falo mal do irmão, permita-me, do irmão Leal, eu não estou provando apenas que não amo Leal, eu estou provando que não amo ninguém. Camarada foi me pegar no aeroporto uma certa feita, num lugar desse por aí, e do aeroporto até o hotel, mas ele falou mal de muita gente. No meio do trajeto eu disse: irmão, para com isso, você está me chateando, você está me irritando. Mas pastor, disse: irmão, do jeito que você fala mal dele para mim, depois você fala mal de mim para ele. Quem vive o amor não ama necessariamente fulano, exerce o amor fraternal que não faz acepção de pessoas. Ai, dá para dizer amém? Vamos mais. Todas as virtudes cristãs, se você ler Gálatas 5:22, vai ver, elas brotam no amor. A primeira virtude, deixa eu usar a expressão, a primeira vitamina do fruto do Espírito que Paulo relaciona aqui é amor, porque do amor vem o gozo. Tudo se resume nele. E aí quando nós vamos folheando a Bíblia, nós percebemos que quem não ama pode até pregar bem, sou intercessor, mas quem não ama não nasceu de novo. Primeira epístola de João, vamos para a Bíblia, capítulo 4, versículo 7. Diz aí para o irmão do seu lado, é culto de doutrina, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se quem ama é nascido de Deus, subentende-se que quem não ama, não o é. Nós nascemos de novo? Nascemos de novo? Vou morar no céu. Como? Carregado de ódio e aversão? Vamos mais um pouquinho. Tem muito sobre amor. Eu tentei estudar agora à tarde, deu tanto, que Jesus não dá para uma noite, eu não sou capaz de ir tão longe. Deixa eu pegar aqui e trazer só algumas coisinhas. Amor. O amor é maior do que os dons espirituais. Olha para mim, por favor. Eu sou pentecostal. Eu creio em profecia. Eu creio em variedades de línguas e interpretação delas. Agora eu não posso acreditar que uma pessoa que acabou de ser usada por Deus, de repente está batendo a língua no nome do outro. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 assim: ainda que eu tivesse todos os dons, deixa eu ler, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Está falando do amor divino aqui. Um dia alguém falou: mas aí é o amor de Deus. Mas Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim e domina a minha vida, ele começa a gerar
este sentimento de amor que rompe com as barreiras que eu construí pela mágoa, pela indiferença, pelos preconceitos, pelo estilo pessoal de vida, ou simplesmente pelos caprichos pessoais. Mas nós valorizamos os dons espirituais, a boa pregação, a profecia, aqueles que são curados, e na hora de estender a mão para alguém, passamos por cima. É exatamente isso que Jesus quer ensinar na parábola do bom samaritano. Ele mostra um sumo sacerdote, um levita e um samaritano, descendo o mesmo caminho, onde havia um judeu ferido por salteadores. O levita representava o culto, a liturgia, as regras do culto, a lei cerimonial. Vamos usar uma expressão bem moderna. O levita era o adorador de Deus. Você é adorador, não é isso que se diz sempre? Camarada chega e já me entrega o cartãozinho assim, pastor, eu sou levita na minha igreja. O levita passa, vê o judeu ferido, irmão dele, e deixa lá. Aí Jesus está dizendo, de que adianta tanto culto? De que adianta tanta reunião? De que adianta tanto louvor, tantos cânticos, tantas músicas, tantos CDs, se vocês não sabem se amar? É isso que Jesus está dizendo. De repente vem o sacerdote. Ele é o representante da lei. É ele que ensinava a lei de Deus ao povo. Era o sacerdote quem representava o povo diante de Deus no dia da confissão. E o sacerdote vê o indivíduo ferido e passa direto. O que Jesus está dizendo é, para que tanta pregação? Para que tantos dogmas? Para que uma igreja em cada esquina? Se vocês não são portadores do amor que cura o ferido lançado na calçada. Será que nós nos enganamos, irmãos, e pensamos que Deus se empolga com a quantidade de igrejas que temos? Se nós não representarmos o amor que Cristo nos trouxe e pelo qual morreu, cada igreja é só mais uma porta aberta para mais um grupo de religiosos e alguns fanáticos. Sem amor, nada somos. É isso que Jesus está me dizendo. É isso que Jesus está me dizendo. Aí vem o samaritano, que era inimigo do judeu. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos. Desde que Tiglat-Pileser III invadiu as terras de Israel, saqueou, levou os judeus para a Síria e trouxe samaritanos para morar na terra dos judeus. A inimizade era tão grande que um judeu não lavava os pés onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Eles não comiam no mesmo prato. Jesus chega para conversar com a mulher samaritana e diz assim, me dá água. E ela diz, como pode você, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Eu sou apaixonado pela resposta. Jesus diz assim, se você soubesse quem é que fala com você, você me pediria e eu te daria água viva. Mas ela usou de desfeita outra vez e disse, não tens com que tirar. E Jesus diz, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Então o samaritano passa, vê o judeu ferido, desce do cavalo, unta, limpa as feridas com óleo, coloca o judeu ferido sobre o cavalo e leva para o hospital. Chega lá, paga o tratamento dele, paga o tratamento dele e diz assim, quando eu voltar, se tiver dívida, eu pago o restante. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele assim, amor cristão.
Primeira vez que eu fui pregar em Brasília, eu fui de ônibus. E o ônibus parou em Ceabra para o jantar, por volta das 10 da noite. E eu desci do ônibus, tinha os meninos pedindo esmolas, fui no restaurante, pedi a comida e veio uma janta demais. E eu vi 2 meninos em pé na porta, com o olho comprido. E eu chamei os meninos, e eles sentaram, sujos, mal cheirosos. Sentaram do meu lado e o garçom veio, não, tem que sair. Epa, são meus convidados. Não, mas não pode, são meus convidados. Eu convido quem eu quero. Traz prato, garfo. Aí um falou assim, não garfo, não, uma colher. Traz uma colher. E copo. Mas eu nunca vi ninguém comer tão bonito na minha vida. Mas ele comia que os olhos chegam, mas comeu. Terminou, agradeceu e saiu. Paguei e fui embora. 1 ano depois, eu fui pregar em Barreiras. Peguei o ônibus daquela mesma linha para Brasília. E o ônibus parou no mesmo restaurante. E eu desci. Quando eu saí do ônibus, alguém pegou na minha calça assim. Eu olhei, o menino fez assim, ô moço, o senhor lembra que um dia o senhor me deu comida nesse restaurante? Não, eu não lembrava. Mas ele foi marcado por um simples gesto. Você pode marcar a vida de alguém. Agora você pode marcar por uns dias com profecia. Você pode marcar por uns dias com uma boa pregação. Ou pode marcar para a vida inteira com amor. Com amor. Dá uma olhadinha no vizinho para ele, eu te amo no amor de Jesus. 5º lugar. Meu Deus, tenho que agilizar aqui. Sem amor, a vida cristã não é possível. Não dá para exercer fé sem amor. Em diversas ocasiões da Bíblia, fé e amor aparecem entrelaçados. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor, fé e amor e paciência. Diga comigo, fé e amor. Capítulo 3, versículo 6 de 1 Tessalonicenses, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas de vossa fé e amor. Fé e amor. 5:8 de 1 Tessalonicenses, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Efésios capítulo de número 6, no versículo de número 23 diz, paz seja com os irmãos e amor com fé. Eu tenho fé, mas não tenho amor, aí dá licença. Quantas pessoas aqui já ouviram uma pregação em Tiago capítulo 2? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Olha quantas pessoas nós temos aqui, e menos de 10 ouviram uma pregação sobre Tiago capítulo 2. Por quê? Porque Tiago bate, e ele bate seco, em nossa hipocrisia religiosa. Deixa eu citar só 2 coisas que Tiago fala. Ele diz assim, quando chega um analfabeto entre vós, vocês tratam mal. Mas quando chega um doutor, vocês exaltam. Fé e amor. Onde é que está o amor que rebaixa um e eleva o outro? É a vida de aparências que nós vivemos. Medimos as pessoas pelo modelo da roupa, pelo colarinho, pela marca do relógio que reluz no braço, pelo carro que o indivíduo chegou dirigindo na porta da igreja. Pelo amor de Deus, que Jesus não suporta isso.
Depois Tiago diz assim: chega alguém na tua casa passando necessidades, você bate no ombro dele e diz: o Senhor te abençoe, e o despede com a mão vazia. Aí Tiago diz: hipócrita, não sou eu não, viu? Foi Tiago. Tiago diz: hipócrita, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Porque o amor manifesta-se com obras, com zelo, o cuidado para com a outra pessoa. Como posso ter fé se estou isento de amor? É por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo diz: buscai todos os dons, principalmente de profetizar. Mas ele começa dizendo: amai-vos, ou segui o amor fraternal. Antes de buscar dons, ame. Antes de buscar dons, ame. Vamos concluir com 1 Coríntios capítulo 13? Eu gostei de lê-lo hoje. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Gostei de lê-lo. Estamos falando de quê? Diga comigo: Senhor, enche o meu coração do amor divino. A partir do versículo de número 3, porque o 1 e o 2 nós já lemos. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por favor, olha para mim. Se eu pegar todos os meus bens e sair dando esmolas, e suprindo a necessidade dos outros, mas não for por amor, pastor, quem é doido de sair dando o que tem se não for por amor? Dá por vaidade, por exibicionismo, vontade de manifestar a sua excelsa caridade. Se não for por amor, não serve. Se eu entregar o meu corpo para o sacrifício, diz Paulo, e for apenas pelo desejo de me tornar mártir e me imortalizar na história, se não for por amor, não representa nada. Você já parou para analisar o peso disso? Que se eu estiver pregando aqui agora e não for por amor, para Deus não representa nada? Pode até representar para você, e você vai sair daqui e vai viver o amor, e eu que preguei sem amor, não represento nada. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa motivação no serviço para Deus. O que te motiva? Por que você é pastor? Por que você prega? Por que você canta? Qual é a sua motivação para liderar um departamento da sua igreja? Por que é que você canta no coral da sua igreja? Qual é a sua motivação para tocar na orquestra? Por que você participou de uma equipe que realizou o evento da tua igreja? Qual é a tua motivação? A gente tem que viver consultando isso em nós. Porque se não formos movidos pelo amor, não representamos o reino de Deus. Amém? Continua aí, versículo 4. O amor em algumas versões está sofredor, em outras está paciente. Paciência aí é constância, resistência, a capacidade de ir onde nenhum outro sentimento humano iria. Quando nós vamos para a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo de número 12, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade,
humildade, mansidão e longanimidade, suportando-os uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Quem pode fazer isso? Só o amor, que é paciente. Só o amor que é paciente. Sofredor aqui é aquele que sofre e espera, movido por amor. Dá um toquezinho de leve no vizinho e espera assim, paciência. Nós vivemos numa geração online. Quem é pai de crianças e adolescentes aqui sabe que os nossos filhos são online. Eles pedem uma coisa agora e já querem pronta. Já querem prontas. Até para comer hoje. É por isso que existem self-service. Porque não há mais tempo para à la carte. Demora muito. Então a gente vai no self-service, que você já pega o prato e vai comendo e sai. Ninguém consegue chegar em casa hoje e o almoço não está pronto. Existe um problema quase crônico que a psicologia já trata hoje, que é chamado de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O indivíduo, antes de pensar, já quer realizar. Mas o amor é paciente. Eu conheço um que quando eu digo assim, calma, ele fala assim, quanto mais manda eu ficar calmo, mais eu fico nervoso. Efeito contrário. Lucas capítulo 21, versículo 19, Jesus diz assim, na vossa paciência salvareis as vossas almas. A minha avó, ela já dorme no Senhor, era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó, descansou e disse, aqui é minha morada. A minha avó morreu com 75 anos, eu sempre cito ela, vítima de uma parada cardíaca, estava de joelhos, morreu orando. Eu nunca vi a minha avó nervosa, nunca vi. Meu pai, bom, eu já vi meu pai nervoso, 2 vezes, mas ele tem 63 anos e eu tenho 34. Se nós não formos movidos pela paciência, a gente não suporta os ataques da vida. Vamos mais, por favor, eu quero terminar. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O que é paciência? É um ato passivo. E o que é benignidade? É ativo. Enquanto a paciência aguarda, a benignidade me leva a oferecer. A paciência me diz que eu não devo esperar receber. A benignidade diz que eu devo oferecer, apesar disso. Nosso problema é que o nosso amor é movido pela troca, pela barganha. Eu te amo se você me amar. Não é esse amor cristão que Jesus está querendo que tenhamos. O amor fruto do Espírito não é o amor que espera a devolução, que espera o troco. É o amor que dá benignidade. Benignidade. É a capacidade de doar-se, de oferecer, sem esperar retorno. Você ama o irmão que está do seu lado? Ama o próximo? Ama o irmão da igreja onde você congrega? Vamos mais um pouquinho, por favor. É benigno. Mais o quê? Versículo 4. Não é invejoso ou não se porta com ciúmes. Em algumas versões a expressão é essa. Está falando daquele ciúme doentio, possessivo, controlador, atropelador, que fere.
Existe aquela expressão de ciúme que é uma manifestação de cuidado, de proteção, mas daí para caminhar ou descambar para o excesso é muito rápido. Porque o ciúme convence o indivíduo de que o objeto amado, ou a pessoa amada, é propriedade dele. E aí tenta manipular. O amor não é ciumento, não é invejoso. 1 Coríntios 12:31 diz assim: procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa a falar do amor. E eu falei de inveja aqui, quando estava falando sobre obras da carne. Nós precisamos cuidar para não sermos vitimados pelo sentimento da inveja, porque é obra da carne e atrapalha a nossa entrada no céu. Dá para dizer amém? O amor não é invejoso, não é ciumento. Vamos continuar. O amor, aliás, a expressão de Paulo aqui, ciúme ou inveja, é ferver ou entrar em ebulição. Indivíduo tomado pelo ciúme ferve. Aí ele ia tomar de ira, de impaciência, de explosão. Por isso que o apóstolo vem e diz que o amor não é ciumento, porque o ciúme contraria a paciência, que é o primeiro atributo do amor. E o incrível é que nenhuma dessas características do amor, à luz do grego, estão como adjetivos, mas estão como verbo. É a ação de amar. Ou seja, amar é exercer paciência. Não é ter paciência, é exercer paciência. Amar não é ser benigno e reter, é exercer benignidade. Amar é exercer o controle sobre o ciúme. E continua, o amor não se ufana. Eu sou. Não se vangloria. Não ostenta. O amor não tenta conquistar pelo que tem, ou pelo que a outra pessoa pode oferecer. Mas eu vou repetir, é pela essência. Pela essência. Eu encontrei um camarada uma certa feita, ele foi me pegar no aeroporto para me levar para a hospedagem. E antes ele disse, vamos passar lá em casa para o senhor jantar. Eu disse, o quê? E ele falou comigo, eu vou contar um negócio para o senhor, é uma tragédia. E o senhor vai rir. Eu disse, como é que eu vou rir de uma tragédia, rapaz? Não, essa o senhor pode rir porque a tragédia é minha. Tá, então fala. Pastor, eu encontrei uma mulher, ele disse, né? Ela era muito feia. Mas ela tinha um apartamento muito bom na capital. Um carrão. E uma conta, ó. E eu disse, é aqui, Jesus. É a porta que o Senhor abriu. Aí ele disse, casei. Aí depois que eu casei, eu descobri que o apartamento era da mãe. O carro era da irmã. E aquela conta era conjunta com o irmão mais velho, que é empresário. Ele foi lá e cancelou a conta. Eu fiquei olhando para ele assim. E ele disse assim, pode rir. Eu disse, não, não vou rir. Eu não vou rir. Eu vou cantar. Você vai cantar o quê? Eu falei, toma a tua cruz e segue a Cristo. Não é que a mulher dele era a cruz, não. É que a desonestidade dele. Quem ama não casa pelo que a outra pessoa tem. Não se aproxima para fazer amizade com alguém pelo que a outra pessoa tem. Quem ama não usa da amizade pelo poder de influência. Ama-se a essência. Se você fizer por mim o que eu espero, eu te amo em Cristo. Se você não fizer por mim o que eu espero, eu te amo em Cristo, porque é a essência. É o que você é. O amor não se ufana. E as nossas amizades são baseadas em quê?
Eu sou seu amigo por quê? Você é amigo dessa pessoa por quê? É culto de doutrina. Eu já estou terminando. O amor não se ensoberbece, não se orgulha, não se exalta. Ou seja, eu amo, mas sou melhor do que você. Não é papel do amor. Como é que eu amo você em Cristo Jesus e acho que sou um obreiro melhor que você? Como é que eu te amo em Cristo Jesus e faço questão de atropelar você e dizer que a minha igreja é melhor do que a sua? Que amor é esse? O amor não se ensoberbece, não é orgulhoso. Eu quero agilizar um pouquinho. O amor não se porta inconvenientemente. Sabe o que é isso? Olha para mim, hein? O amor não expõe. O amor não envergonha. O amor não constrange. O amor não constrange. É isso que o texto está dizendo. Quem ama não usa termos chulos para a pessoa amada. Existem pessoas que são caracterizadas por uma postura mais áspera. É da personalidade. Mas o amor controla, e quem ama não é grosso, deseducado. Você consegue dizer amém? Eu estou amando. A expressão aqui dá a entender que o amor não é vingativo. Você me feriu? Então toma lá. Não é isso. É por isso que logo em seguida ele diz assim: o amor não busca os seus próprios interesses. A expressão aqui é, olha para mim por favor, o amor abre mão. Sofre o dano, contraria o meu interesse, mas o amor me impulsiona a abrir mão. Essa é a expressão. Não busca os seus próprios interesses. E eu comecei a dar uma analisada na Bíblia hoje. Existe amor mais perfeito do que o amor de Deus por nós? Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus amou a Israel. Ele chega a dizer assim em Oséias capítulo 12: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho e atraí-o com cordas de amor. Mas o Deus que amou a Israel deixou Israel ir adorar a outros deuses. E Deus poderia ter detido Israel e não fez. A Bíblia diz de Jesus assim: e ele, tendo amado os seus discípulos desde o início, amou-os até o fim. Mas ele não forçou nenhum deles a segui-lo. Nenhum deles. E hoje Jesus ama o mundo de uma maneira perfeita, mas não força ninguém a se render a ele. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Eu vou terminar. Não folga com a injustiça. Quem ama não se alegra com o fracasso do outro. Deu errado um projeto do irmão, não vou dizer para ele parabéns porque deu errado, mas aqui dentro fica assim: yes, fracassou. Quem ama chora com o fracasso do outro, ri com a vitória do outro, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora vem cá, ó. Tudo o quê? Sofre. Sabe o que é sofre aqui? A expressão sofrer, à luz do original grego, é telhado. Telhado, cobertura. Dá a entender que o amor suporta as tempestades, as pedradas, a chuva, o sol. O amor cobre
A expressão de Paulo é essa: o amor tudo sofre, o amor cobre, tudo crê, ou seja, é movido pela fé, prefere acreditar que vai prevalecer, tudo espera e tudo suporta. E aí eu fui pesquisar, a expressão tudo suporta dá a ideia de um amortecedor. A expressão é como se você colocasse uma barra de ferro de um muro para outro e colocasse peso, e ela vai dobrando, vai descendo, curva, mas não quebra. A expressão do tudo suporta é isso: curva, tem uma capacidade de resistência, suporta o peso. E nesse exercício de amor fraterno, o que Paulo está dizendo é que eu preciso amar você e entender seus defeitos, e você me amar e entender os meus. E não é porque eu tenho defeitos e você tem defeitos que a gente rompe com o exercício do amor fraternal, porque nós nos amamos em Cristo Jesus, que é perfeito e vai nos aperfeiçoando no serviço que lhe prestamos. E no final, Paulo conclui dizendo que o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. O que nós precisamos entender é que se eu sou cristão, se o Espírito habita em mim, eu preciso desenvolver o fruto do Espírito. E o primeiro deles é amor. Você tem uma semana. Próxima semana a gente fala de gozo e benignidade. Você tem uma semana para orar e dizer a Deus: desenvolve esse amor dentro de mim. Desenvolve esse amor dentro de mim. Já amo, eu preciso que tu aperfeiçoes este amor que está em mim. E aí você, sabe aquela pessoa que você não suporta? Tem aquela pessoa que você não suporta? Lá no trabalho, na sua igreja. Não suporto essa menina. Não vou com a cara desse indivíduo. Ah, se eu pudesse. Você vai ficar orando por ele. Jesus, eu não suporto fulano. Pode dizer, Jesus sabe. Eu não suporto fulano, Jesus. Se dependesse de mim, ele não dava um passo. Mas o Senhor a ama, o Senhor o ama. E eu preciso amá-lo também. Limpa o meu coração. Purifica o meu coração. Pede para Deus tirar o resquício de mágoa de dentro de você. Pede para o Senhor tirar o resquício de amargura de dentro de você. Você não precisa sair dizendo: eu te amo. Não tem necessidade. Não odeie, não aborreça, porque só podemos amar a Deus se amarmos os nossos irmãos. Fiquem em pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Fruto do Espírito. Domingo passado você falou em línguas. Você chorou. Você aplaudiu. Hoje a mensagem não foi para isso. As mensagens de terça-feira, ao longo destas últimas 6 semanas passadas e as próximas, vão exercer o papel do escultor. Vão moldar em nós a imagem de Cristo. Cristo nos ama com amor perfeito. E nós precisamos amarmos-nos uns aos outros. Amém? Eu quero orar com você agora. A primeira coisa que você vai dizer ao Senhor aí com as tuas palavras é que você quer que Ele limpe o teu coração de toda aversão, de toda mágoa, de toda resistência.
E você vai pedir ao Senhor que se cumpra em tua vida Romanos capítulo 5, versículo 5. Que o amor de Deus seja derramado em teu coração, em nosso coração. Que esse amor prevaleça. O amor que não tem interesse em prejudicar o próximo, que respeita e que preserva. O amor cristão, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque tu estás aqui. E porque o teu Espírito nos ensina o caráter de Cristo Jesus. Mas nós te pedimos agora, Senhor, aplica esta palavra nos nossos corações. Faz brotar em nós o amor divino. Que ama, Senhor, não a aparência, não o possuir, mas a essência. Faz com que esposas voltem para casa hoje, Senhor, amando seus respectivos esposos pela essência, pela criatura divina, pela natureza divina. Faz com que esposos voltem para casa amando suas respectivas esposas pela essência, Senhor. Faz com que teus filhos amem-se uns aos outros, que nós nos amemos a despeito das barreiras denominacionais, das convicções pessoais, e exerçamos este amor cristão, tendo o Espírito Santo como aquele que molda, como aquele que aperfeiçoa, como aquele que aprimora e maestra este amor fraternal. Anula, Senhor, todo sentimento de vingança, de retribuição. Anula, Senhor querido, todo ódio. E derrama o teu amor nos corações esta noite. Essa esposa que saiu de casa e deixou um marido revoltado. Ó Senhor, vai com este amor ao encontro dele. Senhor, esses pais que saíram de casa e deixaram filhos rebeldes, vai com amor ao encontro destes filhos. A tua palavra, Senhor, nos estabelece que sobre nós a tua bandeira é o amor. Ministra-nos em nome de Jesus. Se você puder, ore pela pessoa que está perto de você acerca disso. Ore pela pessoa que está perto de você. Ore pela pessoa que está perto de você. Se você lembrar de alguém nesta noite, por quem você nutre algum sentimento negativo, libere o seu coração agora desse sentimento. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Espírito de Deus, paira sobre nós com o teu amor. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, Eu sou um com você. no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Dá um aperto de mão ou um abraço na pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, quem sabe na sua frente ou atrás. E diz para eles: o amor de Cristo prevalece sobre nós. O amor de Cristo prevalece sobre nós. O amor de Cristo prevalece sobre nós. Aliança no Senhor eu tenho com você. John Wesley, grande avivalista do século XVII, disse: o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. Não somos iguais, mas somos um em Cristo Jesus. Diga isso: somos um em Cristo Jesus. Cante. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu
te pedir, perdoa minha mão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Estenda assim a sua mão ao céu, por favor, e vamos abençoar a Feira de Santana. Vamos juntos? Nós abençoamos Feira de Santana em nome de Jesus. Adefes! E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos para a oração final. Eu vou convidar o irmão Otílio para fazer esta oração final, e em seguida o nosso irmão Júlio César estará ministrando a bênção apostólica, e nós vamos para casa em paz. Nosso Deus e eterno Pai maravilhoso Jesus, é uma oportunidade que Tu tens nos dado de estarmos aqui neste dia, de ouvir a Tua palavra, que é a verdade. Senhor, permita que levemos no nosso coração, segundo o Teu querer, possamos praticar. Na Tua bondade nos leve em paz, dando uma noite tranquila, e guarda nós e todos os nossos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça conosco desde hoje e para todos sempre. Toda a igreja diz: vão em paz e Deus abençoe a todos. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, se tentam destruir-me, zombando da minha fé e a fé, tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos, eu tenho a marca da promessa. Declare, eu tenho a marca da promessa.